Bom dia, igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente na sua vida, não só aqui na igreja, mas naqueles que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir pelos meios digitais. Amém? Nós estamos vendo uma série de estudos baseado na parábola do filho pródigo, que nós chamamos de o Deus pródigo. E nessa manhã, uma das últimas manhãs que nós vamos continuar meditando nessa famosa parábola, que talvez seja uma das duas parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do filho pródigo e a parábola do bom samaritano. Quero convidar você a sacar da sua espada, seja ela impressa ou seja ela digital, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do 11 até o 24. Eu sei que nós estamos lendo exaustivamente a parábola quase todo domingo, mas vamos fazer novamente nessa manhã. Verso de número 11, vai dizer assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era do seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo-lhe em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, e o seu pai o avistou, e compadeceu-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. Amém, queridos? Quero te convidar a fazer uma oração nessa manhã, mas uma oração em que você vai pedir direção dos altos céus, que você vai pedir a graça de Deus, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida de todas as pessoas que vão nos ouvir pelos meios digitais ou nessa manhã, e você vai falar com Deus em oração nesse momento. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós te agradecemos, te pedimos da sua graça e do seu poder nessa manhã, ó Pai, te pedimos que a sua palavra frua, e frua mais uma vez, ó Pai, na vida de cada um dos seus filhos, na vida das pessoas, ó Pai, que vão nos ouvir nessa manhã, ó Pai, e que seja a sua palavra sendo lançada, e que seja uma palavra nessa manhã de esperança, que seja uma palavra de restauração, que seja uma palavra de entendimento, ó Pai, da sua vontade, ó Deus, não só para a vida da igreja, mas para a vida de cada um de nós, para todos os seres humanos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra lida, Pai. Te pedimos, ó Deus, dá-nos graça nessa manhã. Quanto a mim, meu Pai, esconda-me atrás da sua cruz, ó Pai, porque careço de ti continuamente, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós vamos pensar sobre a temática redefinindo a esperança. Esperança é um sentimento, talvez hoje, que a gente possa dizer assim, é universal. O mundo inteiro espera dias melhores. A frase dias melhores virão parece que se tornou um chavão no ano passado, em 2019, e também nesse ano. Parece que é uma palavra que todo mundo tem na sua mente, que todo mundo acaba soltando pela sua boca. É algo que parece que mexe com os nossos dias. O mundo, ele carece de esperança, e é interessante que até a nossa igreja, né, nós dizemos o ano da esperança. Muito bem, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tem a parábola dos perdidos.
Nós temos primeiro uma ovelha perdida, depois nós temos um objeto, que é a moeda, e aí depois nós temos o ser humano, um filho que é perdido. Jesus traça as 3 parábolas para nos falar a respeito de restauração, a respeito de amor, a respeito de cuidado, a respeito de ter uma vida segundo aquilo que o Pai nos ensina, aquilo que Deus nos ensina. Nós poderíamos traçar vários e vários temas ou subtemas a respeito da parábola, mas a temática dessa manhã vai ser então a esperança, esperança de ser encontrado, esperança de encontrar o caminho, esperança de estar caminhando e caminhando no rumo certo, caminhando de acordo com o que Deus quer para cada um de nós. Esperança que não foi somente o objeto do pastor que procurou ovelha, ou da mulher que perdeu aquela moeda e que precisava encontrar aquela moeda. Esperança também do pai que esperava ansiosamente pela volta do filho, mas ele era um ser humano, ele era diferente da ovelha, ele era diferente da moeda, então ele precisava, e ele tinha algo muito maior na sua vida, ele tinha a lógica, o raciocínio, ele tinha o poder de ter a escolha, as decisões daquilo que ele faria. Então ele é algo especial na parábola ou no texto das parábolas perdida, ele é um diferencial. A parábola é uma história que nunca aconteceu. As parábolas de Jesus nunca aconteceram, por isso que os personagens não têm nome, você não sabe o nome do filho pródigo, o nome do filho mais velho, você não sabe o nome do pai, da mulher que perdeu a dracma, você não sabe o nome do pastor, muitas vezes nós não sabemos nem em que cidade que aconteceu. Parábola é uma história que é colocada do lado para explicar uma verdade de uma maneira mais contundente, de uma maneira que alguém possa então entender. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês: parábola nunca aconteceu? Ou será que está acontecendo e continua acontecendo? Mas os personagens dessas parábolas são diferentes. Agora são personagens reais, tem lá um nome, pode ter vários nomes, pode ter o nome de João, pode ter o nome de Maria, de José, de Valdeci, vários nomes, mas o mundo, ele vive as parábolas que Jesus contou, de maneiras diferentes, em tempos diferentes, com personagens diferentes, mas nós vivemos muito isso. E é exatamente em cima da parábola do filho pródigo, no tema Redefinindo a Esperança, que eu quero traçar um pouquinho da esperança que eu preciso, da esperança que você precisa, da esperança que o mundo precisa para vencer os dias difíceis que nós estamos passando. Muito bem. Para que nós possamos então redefinir a esperança, entender, baseado na parábola do filho pródigo, a esperança que nós temos que ter, a primeira coisa que nós devemos fazer é entender a desesperança do mundo. É o contrário daquilo que nós estamos traçando. A esperança, ela está em Deus e ela está no eterno. Ela não pode estar em nada que não seja onipresente, onipotente, onisciente. Ela não pode estar em nada que seja diferente daquele que ama e é capaz de amar o mundo, daquele que é capaz de entregar o seu filho. Tudo aquilo que é oferecido, além do que Deus nos oferece, vai trazer para nós uma desesperança. A parte do mundo hoje, o mundo hoje parece estar dividido em 2 polos, né? Você que assistiu uma partida da Copa América, eu sei que eu não estou falando de algo muito agradável nessa manhã, mas fazer o quê? Você que assistiu uma partida da Copa América, você sentiu um vazio no estádio. Aí depois que a gente perdeu, né, ficou mais vazio ainda, mas tudo bem, deixa para lá. Aí a gente assistiu a Eurocopa. Aí o estádio está cheio, está todo mundo vibrando, e parece que tem 2 mundos. Parece que tem um mundo que está cheio de esperança, e parece que tem um mundo que está necessitando de esperança. A grande verdade é o que esteja cheio de esperança, e se não estiver na esperança certa, naquele que vai nos trazer esperança, se estar confiando tão somente na ciência, confiando tão somente na medicina, confiando tão somente na economia, ou naqueles que governam aquelas nações, eles vão se frustrar. Eles vão passar por novos problemas. A certeza que eles tinham, e eu estou falando do mundo pós-cristão, o mundo pós-cristão
o mundo da geração líquida, né? Eu estou falando da Europa propriamente dito. Eles tinham lá uma confiança muito forte que eles jamais seriam abalados. E eles foram abalados. Eles até parece que estão saindo da situação muito mais rápido do que nós aqui do terceiro mundo. Mas, seja lá ou seja cá, nós somos abalados pelas coisas do mundo. E nada no mundo vai nos trazer esperança para todo sempre. Talvez se você falasse assim, pastor, mede o teu relógio escatológico aí. Você que gosta de estudar a Bíblia um pouquinho, pastor, faz um alinhamento escatológico, aonde nós estamos. Eu vou falar para você, digo eu, nós estamos nem no princípio das dores, que dirá em grande tribulação, ou no meio, ou começando a tribulação. Quando chegar esse tempo, não tem ciência, não tem governo, não tem economia, não tem nada que vai atrapalhar aquilo que Deus quer fazer com o mundo. E nós precisamos entender uma coisa, nesse momento, se é que vamos estar vivos até lá, se sejam os nossos filhos ou os nossos netos, nós vamos ter que instruí-los direitinho, para que no momento da dificuldade eles digam sim para Deus e digam não para o mundo. Volta para o filho pródigo comigo. Ele tem lá o seu pai, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, economia boa, sustento do pai, conforto, e ele olha para o mundo e ele é seduzido pelo mundo. Ele coloca a esperança dos dias dele no mundo, não no seu pai, não na sua família, não naquilo que ele tinha, e ele fala assim, pai, me dá a minha parte aqui, me dá o meu bocado é menor do que o do meu irmão mesmo, porque ele é mais velho, e era assim no Antigo Testamento, o mais velho tinha uma maior parte na herança, me dá o que me compete, pai, que eu estou vazando, eu preciso fazer algo, e eu preciso estar no mundo, eu preciso viver, eu preciso sair daqui. Velhinho, você está retrógrado, você não sabe nada, você não entende nada, meu pai. Eu estou batendo asas. E ele sai. Eu gosto de chamar a parábola do filho pródigo da parábola do filho que saiu para voltar. É assim que eu gosto de classificar. E ele sai porque ele tem os olhos no mundo, a esperança dele é no mundo. Ele confiava no dinheiro que ele tinha, ele confiava na sua juventude, ele confiava na sua saúde, e o resultado de tudo isso foi quebradeira. Quebradeira financeira, quebradeira emocional, quebradeira espiritual, vergonha. Porque ele vai para o mundo e ele não estava preparado para enfrentar o mundo. Porque o foco dele é que ele estava cheio de amigos, enquanto ele tinha dinheiro. Ele estava cheio de pessoas em sua volta, quando ele pagava a conta. Quer ver um negócio? Olha o que a Bíblia fala sobre o mundo. 1 João 2,15 vai dizer assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Não é para que nós ficamos amando as coisas do mundo. Isso vai passar. Isso vai causar desesperança. Nós vamos ser abalados por aquilo que nós acreditamos, a não ser que você acredite em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qualquer outra coisa que você acreditar, você vai ser abalado um dia por isso. Tiago é mais forte ainda. Tiago não brinca com aquilo que ele escreveu, ele é direto. Olha o que Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade a Deus? Tiago é muito mais forte ainda. E o que esse filho pródigo fez, o que esse menino fez, foi tão somente confiar no mundo, foi tão somente acreditar que o mundo seria a sua esperança, e ao contrário, o mundo foi e causou nele muita desesperança, causou nele muito medo, causou nele muita vergonha, causou nele muita tristeza. Nós precisamos confiar naquilo que é eterno.
colocar a nossa esperança naquilo que realmente nos traz esperança. Nós vivemos dias difíceis e dias diferentes para a nossa geração, para o nosso tempo. Mas quando nós olhamos para histórias, pessoas antigas, pessoas do passado, a história já mostrou situações difíceis como nós vivemos. Mas talvez nós não estivéssemos preparados para enfrentar o mundo. E é por isso que pessoas deixam a igreja. É por isso que o mundo se torna pós-cristão, porque consegue confiar tão somente nas coisas do mundo. Começam a amar o mundo. É por isso que pessoas deixam o caminho da casa do Pai, e entram em veredas estranhas. Muito bem, se nós temos que definir a esperança, e que nós temos que saber que a desesperança, ela está presente no mundo, uma outra coisa nós precisamos fazer. E é um outro sentimento que tomou conta do mundo nesses dias. Se o primeiro foi a esperança, o segundo foi o medo. Para que nós possamos redefinir a esperança, nós temos que vencer o medo da volta. Vencer o medo da volta. Se você acha que foi fácil para aquele menino todo arrebentado, novinho ainda, que perdeu todo o seu dinheiro, que perdeu todos os seus amigos, que foi fazer o serviço pior que um judeu pode fazer. Talvez as minas de carvão sejam lugares muito difíceis de trabalhar, escuros. Talvez trabalhar com lixo reciclável seja muito difícil, mas para um judeu, você sabe o que era difícil? Cuidar de um animal imundo, cuidar dos porcos. E a comida que sobra para ele, na minha versão mais antiga um pouquinho, são as alfarrobas. É uma espécie de uma abóbora brava, uma vargem brava que dava para os porcos, e as pessoas só comiam em grandes fomes. Ele vai ter um dos piores serviços que ele podia ter, e ele vai comer uma das piores comidas que ele poderia ter. Aí ele fala assim: caiu o chip, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Mas acha que é fácil para ele? Era fácil chegar e falar assim: eu vou voltar lá para a casa do meu pai agora, e o medo, e a insegurança. Mas eu quero te dizer uma coisa: voltar, admitir os nossos erros, é algo para as pessoas fortes. Os fracos continuam persistindo nos seus erros. Voltar, admitir os erros, são para as pessoas fortes. Os fracos, eles continuam persistindo nos seus erros. Não é assim com as pessoas que são vencidas pelos vícios. Eles sabem que eles precisam vencer aquele vício. Eles sabem que aquilo faz mal para eles. Mas eles não têm força para poder vencer e dizer não para aquilo que o vicia. Nós não podemos permitir que o medo, que a insegurança da volta, de fazer aquilo que Deus quer que façamos, de voltar a estar nos caminhos de Deus, ou que tentam nos tirar do caminho de Deus, possa nos vencer. Pelo contrário, nós temos que ser corajosos para dizer: eu errei, mas eu estou me corrigindo. Eu errei, mas eu quero fazer a coisa certa, e eu vou me arriscar. Eu vou arriscar tomar um não, eu vou arriscar ser repudiado, mas eu vou fazer o que é certo. Não posso viver e continuar vivendo no erro. O filho pródigo, ele entendeu a sua situação, ele entendeu o seu erro, ele redefiniu o seu mundo e tomou a decisão: eu preciso voltar. Uma pergunta que eu quero deixar: o que é mais forte em nossas vidas? O medo de fazer, de tentar, ou a tentativa de consertar as coisas? Muitas vezes, o medo da tentativa de consertar as coisas se torna muito mais forte. É por isso que, se você conhece alguém que tem muita dificuldade em pedir perdão, é exatamente por isso. O medo da rejeição, o medo de ouvir uma verdade, o medo do não tomar conta de uma pessoa de maneira tão forte, que ele é incapaz de pedir perdão. Só pede perdão realmente aquele que não permite que o medo vença a sua vida. Redefine a esperança da sua vida. Não fique com medo de fazer aquilo que você precisa fazer. Voltar para casa é algo que mexe com as nossas memórias.
Quando nós pensamos na casa, nós pensamos naqueles dias, naqueles lugares específicos que a gente consegue reunir a família e ter um almoço lá em casa, é o jantar. A pandemia mexeu com uma forma tão grande que a gente não consegue mais almoçar no mesmo tempo, mas a gente consegue jantar. Ninguém pode sair, né? Está todo mundo em casa, a gente consegue jantar. Na casa a gente tem os nossos lugares de ligar o computador, a gente tem os nossos lugares de ler a Bíblia, a gente tem os nossos lugares de orar. E aí às vezes as pessoas pensam assim, puxa, orar, o melhor lugar para orar é no quarto. Não, eu oro na sala, pela manhã, de frente para o nada, para a rua. Cada pessoa tem um lugar, e nós temos as memórias, não só da casa que nós moramos, mas nós temos as memórias das casas que nós já moramos. As memórias mexeram muito com aquele filho pródigo. O pensamento e o sentimento de pertencer àquela casa do pai começou a mexer com ele. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter um sentimento de pertencer à casa do pai, de pertencer a uma igreja, de estar com os nossos passos firmados naqueles que ensinam a palavra de Deus e ensinam de acordo com os princípios bíblicos. Nós não podemos ficar exilados do mundo espiritual. Quando eu lembro de casa, eu lembro de uma casa que Deus fez para alguém. Deus fez para Adão e Eva, para os nossos primeiros pais, uma casa que era um paraíso. Olha o nome da primeira casa do mundo, paraíso. E eles cometem algo errado, e eles se levantam contra Deus, e eles querem ser igual a Deus, eles querem conhecer o bem, o mal, conhecer a tudo, e eles acabam sendo exilados, tirados de fora da sua casa, de fora daquela casa chamada paraíso. E aí quando nós andamos um pouquinho na Bíblia, nós vamos ver que Jesus vai inaugurar um negócio chamado paraíso. Ele vai trazer aquilo que foi perdido para ser encontrado novamente. O mundo faz parte das parábolas dos perdidos de Jesus Cristo. Mas em nome de Jesus, nós vamos fazer parte dos encontrados pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Não apenas nós, mas aqueles que virão depois de nós, da nossa descendência. Israel também teve exilado. Israel também foi para outros países. Esteve preso, andando em vários lugares. Tem um texto muito interessante que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3, que eu quero ler, que tem muito a ver, porque a palavra de Jesus Cristo, que tem muito a ver com casa, que tem muito a ver com medo, que tem muito a ver com esperança. Evangelho de João 14, de 1 a 3, Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, não fique com o coração pesaroso, não fique temeroso, não tenha medo. Credes em Deus e credes também em mim. Crede no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo do Senhor. Não creia em outra coisa, porque isso vai te trazer desesperança e vai te mergulhar no medo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E é muito interessante que tem duas coisas muito fortes nesse texto, que foge um pouquinho da palavra. Eu sei que vai fugir daquilo que eu tenho como temática, mas pode trazer esperança para cada um de nós. Por que Jesus então vai fazer casa para nós? Por que o carpinteiro de Nazaré vai fazer casa para nós depois que nós estivermos lá no paraíso? Por que a gente precisa de casa lá no paraíso? Duas coisas são muito fortes. Primeiro, Jesus ele está construindo uma casa no céu para nós, porque nós vamos ficar indo e voltando. Nós não vamos ficar indo e voltando. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então Jesus vai fazer uma casa porque a gente não vai ficar descendo, subindo, indo e voltando, reencarnando ou qualquer coisa. Nós vamos morrer e aí, ou nós vamos morar na casa do Pai, ou nós vamos morar naquele outro lugar que não é aconselhável. É para o diabo, para os anjos, tem uns tolos que vão para lá. Outra coisa,
Jesus foi preparar e está fazendo uma casa, já fez uma casa para cada um de nós, porque nós teremos um novo corpo. Um corpo incorruptível. Um corpo em que a doença não tomará mais conta. Um corpo que não se envelhecerá. Um corpo que viverá para todo sempre. Por isso, nós ressuscitaremos um dia. Foi por isso que Jesus está fazendo, fez uma casa, fará uma casa para cada um de nós. Isso sim é esperança de eternidade. Isso sim é esperança que não está firmada em seres humanos, está firmada num Deus de amor, num Deus que busca, que chama e que tem prazer na volta dos filhos e que causa em nós sentimento de segurança e não um sentimento de medo. O medo da volta não pode ser maior do que a alegria de ser perdoado. O medo da volta não pode ser maior do que a alegria de ser perdoado. Muito bem, se nós temos que redefinir a esperança, pensar na esperança novamente, nós temos que entender uma coisa, nós temos que entender a justiça divina. E aí, quem nunca leu essa parábola, que não se colocou um pouquinho na ideia do filho mais velho? Esse menino mimado, esse novinho aí, fez tudo que errado, pegou a herança, vazou, foi para lá, deu com os burros na água, né? Se arrebentou todo, e agora volta aí, esse caçulinho, né? Não é assim que o mais velho chama? Você é caçula? Você já foi chamado de caçulinha? Quem é caçula aqui, que nem eu, assim? Isso, você já foi chamado de caçulinha do papai, caçulinha da mamãe, né? Terapia, estou sendo curado agora, em nome de Jesus, não é só comigo, mas tudo bem. Esse caçulinha gastou tudo, arrebentou tudo, e agora o pai recebe ele. O pai recebe ele, de coração grato, põe um anel, põe uma sandália, tira aquela picanha lá da geladeira, a melhor que tinha. Está tudo errado. Visão humana, visão que falta amor, visão que falta alegria das pessoas serem restauradas. Entender a justiça divina é entender um Deus que amou o mundo. Quem deve e quem amou o mundo foi Deus, nós não. Nós não. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esperança de um Deus amoroso que recebe a cada um de nós quando nós erramos. A justiça humana ela é falha, pois falta amor. A justiça divina tem mais do que equidade, tem amor, tem justificação no ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Os olhos do Pai do Filho pródigo, reflete o amor de Deus, aquele que traz esperança duradoura, eterna, para a restauração do ser humano. Esses dias aí, como você não pode sair, né? Você está meio preso em casa, eu resolvi ler alguma coisa sobre biologia. Olha, gente, pastor não funciona bem da bola não. Biologia. Aí eu fui ler sobre simbiose. Olha que coisa linda, né? Tem Enem esses dias aí? Não, né? Já passou, tá tendo Enem, muito bem. Simbiose. Simbiose. Uma relação entre duas espécies em que ambas se beneficiam, mas tem umas vertentes, tem uma relação entre espécies que nem todo mundo se beneficia. A simbiose vai se dividir em mutualismo e comensalismo, onde a interação causa um benefício para os dois seres. E vai se dividir também em parasitismo, aonde um vai se beneficiar e o outro vai sair muito mal daquela situação. É isso que acontece com o teu doguinho, quando o teu doguinho pega carrapato, se você não botar a mão no bolso e levar ele lá no pet shop, o carrapato vai sugar, o parasita vai sugar, vai acabar com o teu doguinho. Então nós temos na simbiose duas relações. Uma relação que a gente pode dizer assim, é uma relação ganha-ganha. Ou nós temos uma relação que um ganha e o outro perde. O mundo é um sistema parasitário, onde tão somente ele quer tirar de nós, ele quer sugar as nossas forças, e ele quer nos colocar na mesma situação do filho pródigo, lá embaixo, arrebentado.
O mundo jaz no maligno. Por mais que nós tenhamos amigos, por mais que nós tenhamos pessoas que estão do nosso lado, parece que existe uma conspiração universal para que a raça humana seja degradada, que a raça humana cada vez mais saia do paraíso e esteja no mundo, para que a raça humana cada vez mais saia da casa do Pai e entre naquele lugar que foi feito para o diabo e para os seus anjos. Muito bem, saindo dessa expressão da simbiose, eu quero fazer algumas perguntas nessa manhã. Sabe por que muitos casamentos não duram? Porque em dado momento um se torna um parasita. Não necessariamente seja o homem, não necessariamente seja a mulher, pode ser os dois. Ele se torna um parasita dentro do casamento. Aí ele ou ela vai pensar assim: eu ofereço tanto, mas ela ou ele não me oferece nada. Não consegue enxergar. E aí começa a ter uma ruptura. Aí o casamento não é mais aquele ganha-ganha, é um ganha-perde. É por isso que a gente tem tanto feminicídio hoje, tanta violência contra a mulher. São homens que, por ter força, não conseguem entender que eles estão sendo parasita naquele relacionamento, porque eles não conseguem fazer mais a mulher que está com eles feliz. Vou falar para os maridos, porque o negócio bate em mim primeiro. Nós temos que ter coragem de chegar para as nossas esposas e dizer assim: você é feliz? Você está num relacionamento ganha-ganha comigo? Ou eu estou sendo só um parasita no casamento, que quero sexo, roupa lavada, comida na mesa e não te proporciono nada? Então somente estou te sugando, roubando as suas forças. O que eu estou fazendo? De onde você está tirando isso, pastor? Você está cheio de devaneios hoje. O filho pródigo caiu no parasitismo do mundo. E o mundo só foi sugando ele, tirando. Mas se teve esperança para o filho pródigo, tem esperança para os casamentos também. Tem esperança para a restauração das alianças. Se o filho pródigo entendeu e começou uma nova caminhada, nós podemos ter uma nova caminhada. Conversando, perguntando para o nosso cônjuge se ele é feliz, se eu posso fazer algo para melhorar o meu relacionamento. Parasitismo. Como está sendo as nossas orações? Tem orações que são parasitismo puro. Talvez você fale assim: você está maluco, pastor, hoje em manhã? Você não dormiu bem essa noite? Não. De vez em quando eu presto muita atenção na oração das pessoas. As orações das pessoas estão somente hoje: Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, Senhor, abre a porta, Senhor, restaura, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, eu quero. Eu acho que tem gente até que ora para ganhar na Mega Sena. Não, eu imagino eu. Mas sabe, aquele Salmo 116, é o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Parece que a gente tem esquecido. Parece que a gente tem esquecido dos benefícios que Deus tem feito para nós. E Deus está na relação ganha conosco. Mas a gente está na relação ganha-ganha com Deus? Eu sei que nada do que nós fazemos vai mudar a Deus. Agora, vai alegrar ou vai entristecer a Deus? Como nós temos pensado e refletido na nossa oração. O filho pródigo teve, não uma oração, mas ele teve um relampejo de sobriedade espiritual muito grande. Ele chega para o pai e fala assim: pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra você. Olha o 21, eu vou ler. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Nós precisamos ter um pouco mais de equilíbrio espiritual, equilíbrio nas orações. Nós precisamos dar um pouco mais para Deus, daquilo que Deus tem nos dado. De vez em quando eu olho para as pessoas são incapazes de doar algo para a igreja, de doar algo para a agência do reino de Deus, que é a igreja.
são incapazes de doar algo para o reino de Deus, que é muito mais do que a igreja. Pessoas têm dificuldade de ofertar, não vou falar de dízimo não. Pessoas têm dificuldade de ofertar. Pessoas têm dificuldade de doar algo que eles têm. Guarda as coisas lá no guarda-roupa até mofar, rasgar, mas é incapaz de doar. Porque o nosso relacionamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós. Pronto, está sintetizado tudo o que é lei, tudo o que é um conjunto de regras da Bíblia aí. Mas na nossa oração e na nossa ação, parece que nós estamos nos tornando cada vez mais parasitas. Como tem sido os nossos pensamentos? E a partir daí eu quero que você continue meditando, não só na oração, não só no relacionamento com a igreja, não só no relacionamento com o cônjuge, talvez com o relacionamento com os filhos. O pai não estava preocupado em ganhar com o filho, e também não estava preocupado em perder. Ele deixou que o filho passasse por aquele processo de perda, para que ele voltasse e entendesse o que realmente traz esperança para a vida das pessoas. Quero deixar uma última frase bem pequenininha, para você nessa manhã. Redefina a sua esperança no eterno, que nos justificou em Cristo Jesus para morarmos na casa do Pai eternamente. Redefina a sua esperança no eterno, em Deus, que nos justificou em Cristo Jesus para morarmos na casa do Pai eternamente. Permita-me orar pela sua vida nessa manhã. Você que está aqui, ou talvez você está aqui nos meios digitais. Quero orar pela sua vida. Talvez a desesperança das coisas que estão acontecendo vai invadindo a sua vida. Não tenha desesperança. Se a vacina vai funcionar ou não, eu sei que tem uma coisa que funciona: o amor de Deus. Vacina, não deixa de vacinar não. Se der 10% de chance, 10% de chance. Mas não bota a tua fé só nas coisas desse mundo não. Bota a tua fé naquelas coisas eternas. Tudo que você vê vai desaparecer. Tudo que você vê vai desaparecer. Mas sabe, aquilo que você não vê, aquilo é eterno. Aquilo estará para todos sempre e encherá a nossa vida de esperança. Tira o medo. O amor lança fora todo medo. O amor do Pai está revelado na parábola do filho pródigo, daquele pai que espera o filho. Deus está esperando cada um de nós. Talvez não aconteça com você aqui nessa igreja, nessa manhã, mas acontece com você que está lá na sua casa. Talvez caiu de bobeira e pegou o link da igreja. Sabe, meu filho, você precisa voltar para a casa do Pai, para a igreja de Cristo Jesus. É aqui o lugar onde você deve estar. Quando a gente visita os presídios, quanta tristeza. E a tristeza maior não é porque as pessoas cometeram crimes. Não é porque as pessoas estão presas. É porque são pródigos que viveram em lares evangélicos. Muitos deles viveram em lares evangélicos, mas deixaram a casa do Pai. Entraram nas coisas do mundo, amaram o mundo, o dinheiro, o poder, o status, as coisas desse mundo, e estão longe da casa do Pai. A você que está na casa do Pai, continue, não seja seduzido pelo mundo. Aqui sim é um lugar de esperança eterna. Vamos estar orando. Paizinho bondoso, Deus de amor e misericórdia, nós queremos te adorar, ó Pai. Nós queremos agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós, ó Pai, pelas nossas vidas. Deus, obrigado
pelo ar que respiramos, ó Deus. Obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo seu amor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é o Pai que está sempre lá, esperando cada um de nós. Pai, obrigado pela sua justiça. A sua justiça, Pai, não é a justiça humana, é uma justiça de amor. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida. Obrigado, ó Deus, pelo seu amor que foi derramado por cada um de nós, por cada pessoa, meu Deus. Obrigado, ó Deus, pelo dom da vida, pela família, pelo salário. Obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia. Talvez se eu for buscar, meu Deus, tudo aquilo que eu preciso agradecer, eu não conseguirei. Mas não tem alegria maior do que morar na casa do Pai, do que estar na casa do Pai, na casa de Deus. Abençoe a cada vida, Pai, para que esteja e que caminhe junto com o Pai na casa dele. E toque, Espírito Santo do Senhor, nos corações das pessoas que nos ouvem e que estão longe da casa do Pai. Dê a eles força, meu Pai, força mesmo, Deus, para que eles possam vencer o medo e voltar para a casa do Pai. E que essa nação nunca se torne uma nação pós-cristã, mas que seja e que continue sendo uma nação cristã, baseado no que Cristo nos ensinou, naquilo que Cristo nos deixou, no amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Abençoe alianças, ó Pai, alianças que estão pensativas agora, se a relação é ganha-ganha, meu Deus. Abençoe, Pai, dá entendimento, ó Pai, para que homens sejam homens de Deus, para que mulheres sejam mulheres de Deus, ó Pai, lá no relacionamento. Abençoe Pai e abençoe filhos, ó Pai, para que o relacionamento seja de restauração, ó Pai, em nome de Jesus. E abençoe também, ó Pai, a nossa oração, para que nós possamos orar, ó Pai, de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos nessa manhã, ó Pai, humildemente, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele quem nós aplaudimos nessa manhã, e nós deixamos toda a honra e toda a glória somente ao Senhor, que é digno de todo louvor, que é digno de toda a honra e de toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a vida de você.